Bem-vindo ao nosso canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, pedimos que deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade de se conectar com uma história poderosa e significativa. Você não vai se arrepender. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você. Oração no inferno. Eurico e Lázaro. Evangelho de Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A parábola do rico e Lázaro é uma narrativa verdadeira, que descreve eventos reais. Essa interpretação enfatiza a existência de uma vida após a morte e a realidade do céu e do inferno. A parábola ensina sobre as consequências eternas das escolhas feitas nesta vida. A parábola do rico e Lázaro ensina várias lições importantes. O significado principal da parábola é uma advertência contra a avareza e o amor ao dinheiro. Ela destaca que as riquezas terrenas não têm valor na eternidade. O problema não é ser rico, não existe nenhuma passagem bíblica que ensine que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. A importância do amor. A parábola nos ensina sobre a importância do amor e da ajuda aos necessitados. O rico na parábola não demonstrou compaixão pelo mendigo Lázaro, enquanto Lázaro foi consolado no céu. As consequências das injustiças. A parábola também nos mostra as consequências de suportar as injustiças deste mundo e os resultados que podemos obter se formos injustos. A vida após a morte. A parábola nos lembra que há uma vida após a morte e que nossas ações nesta vida têm consequências eternas. Ela nos encoraja a viver de acordo com os princípios de Deus e a buscar a salvação em Jesus Cristo. A importância do desapego material. A parábola nos ensina sobre a importância de não colocar nossa confiança nas riquezas materiais, mas sim em Deus. Ela nos lembra que a verdadeira riqueza está no relacionamento com Deus e nas coisas eternas. O lugar de tormento. O lugar de tormento mencionado na parábola é descrito como um estado intermediário entre a morte e o julgamento final. É um lugar onde a alma do ímpio é atormentada. Em português, ímpio pode ser utilizado como substantivo masculino para se referir a alguém que não tem fé. O lugar de tormento mencionado na parábola é descrito como um lugar de sofrimento e angústia, enquanto o céu é retratado como um lugar de consolo e felicidade. De acordo com a Bíblia, o lugar de tormento é descrito como um local de sofrimento consciente e eterno para aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Seres humanos que não se arrependeram estão lá em tormento consciente após a morte, enquanto seus corpos estão enterrados. No final, aqueles que estiverem no inferno serão lançados no lago de fogo com o diabo, onde serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Jesus falou várias vezes sobre o inferno como um lugar de tormento consciente e eterno. De acordo com a parábola de Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31, o lugar de tormento é mencionado como o destino do homem rico após a sua morte. Na parábola, o homem rico é descrito como estando em tormento e vendo Abraão e Lázaro de longe.
Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico foi sepultado. O homem rico, ao ver Lázaro ao lado de Abraão, clama por misericórdia e pede que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar sua língua, devido ao tormento que está sofrendo. No entanto, a resposta de Abraão é negativa, indicando que a situação é irreversível e que não há mais comunicação entre os condenados e os salvos. O rico pede a Abraão que envie Lázaro para avisar seus 5 irmãos sobre o lugar de tormento em que ele se encontra, para que eles se arrependam e não sofram o mesmo destino. No entanto, Abraão responde que os irmãos do rico já têm a lei de Moisés e os profetas para os advertir, e se eles não ouvirem essas escrituras, também não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A salvação em Jesus é um tema central na Bíblia. Vários versículos destacam a importância de Jesus como o único caminho para a salvação. Aqui estão alguns versículos relevantes. Atos capítulo 4 versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos capítulo 16 versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Efésios capítulo 2 versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses versículos enfatizam que a salvação só é possível através de Jesus Cristo e da fé nele. Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus e a vida eterna. João capítulo 14 versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A Bíblia também diz em João capítulo 17 versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. O plano de Deus é salvar todas as pessoas, mas infelizmente nem todos aceitarão ser salvos. João capítulo 3 versículos 17 a 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Romanos capítulo 10 versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você pode até viver sem Cristo, mas será horrível morrer sem Ele. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você.